Então, hoje nós vamos examinar a histologia do esôfago usando esta micrografia que mostra um corte transversal do esôfago, corado com os corantes super comumente usados, hematoxilina e eosina, ou HE. Nós vamos começar com as camadas mais próximas ao lúmen, que é encontrado no centro do esôfago, onde sua comida passa, para depois continuarmos de dentro para fora, trabalhando cada camada até chegarmos à parte mais externa do esôfago. Você está pronto? Vamos lá! Em contato direto com o lúmen está a mucosa. Esta é a parte mais interna da parede esofágica e, se você se lembrar, ela é formada por 3 partes separadas. Estas são o epitélio de superfície, a lâmina própria e a lâmina muscular da mucosa. De maneira geral, quando analisamos micrografias, a aparência da mucosa, em particular sua superfície epitelial, nos fornece uma boa indicação de onde o tecido se originou no corpo. Vamos explicar isto nos próximos slides. Então, esta micrografia demonstra um corte típico do epitélio de superfície do esôfago. Dentro do nosso trato gastrointestinal, este tipo particular de epitélio de superfície é relativamente único e é conhecido como epitélio escamoso estratificado não queratinizado. Vamos dissecar esta longa e complicada frase em partes. Bem, epitélio estratificado. O que isso significa? Estratificado se refere ao fato de que nós observamos muitas células empilhadas uma por cima da outra, como esta parede de tijolos, por exemplo. Camada sobre outras camadas. Você consegue pensar em um motivo para isso? Bem, esta organização estratificada em camadas das células epiteliais dentro do esôfago é necessária para suportar a força abrasiva do alimento mastigado e deglutido, conhecido como bolo alimentar, ao passar através do lúmen e, como consequência, existe uma alta taxa de renovação celular nesta região. Seguindo, vamos considerar o termo escamoso, que se refere ao formato das células epiteliais aqui. No nosso esôfago, virado para o lúmen, nós temos epitélio escamoso, que essencialmente significa que as células possuem uma aparência achatada. Mas alguns anatomistas com olhos de águia podem ter percebido que este não é o único tipo de epitélio que nós podemos ver aqui. Sim, nas regiões basais mais profundas da superfície do epitélio, você pode observar células que possuem uma aparência mais quadrada. Estas são conhecidas como células cuboidais. Você consegue adivinhar por que é assim? Bem, essas células cuboidais estão em contato direto com a membrana basal do epitélio de superfície e estão proliferando ativamente ou multiplicando células-tronco. Quando células velhas são perdidas na superfície luminal, elas são substituídas por novas células, que são geradas por divisões mitóticas das células cuboidais na região basal. Estas células cuboidais são reconhecidas não só pelo seu formato, mas também pela sua cor. Como elas são células mitoticamente ativas, o que significa que elas estão se dividindo e se multiplicando para formar mais células, elas estão sintetizando muito ácido nucleico como DNA e RNA, que são basófilos e se coram em roxo quando usamos a coloração HE. Agora, compare com as células da região apical, mais perto do lúmen, e você vai observar que estas são mais rosas na coloração HE. Essas células não são células-tronco e, por isso, possuem núcleos menores e mais achatados do que os das células encontradas profundamente no epitélio de superfície. Então, agora só temos mais um mistério. O que significa não queratinizado? Bem, a queratinização é um processo no qual as células que migram até a superfície apical perdem seus núcleos e sofrem apoptose, ou, em outras palavras, morrem. De maneira geral, a principal função da queratina é fornecer proteção adicional ao epitélio que ela recobre. Nós encontramos, por exemplo, células que sofreram queratinização em regiões como a pele ou em partes da cavidade oral que são propensas à desidratação. Elas também são encontradas em áreas que sofrem abrasões particularmente fortes ou estresse ambiental, como suas mãos e seus pés. Compare uma micrografia do esôfago com a micrografia da pele, e isso deve ficar mais claro. Na micrografia do esôfago, nós vemos que a maior parte das células estão com seus núcleos.
No nosso exemplo de pele, entretanto, nós podemos ver claramente a camada de células mortas, anucleadas, queratinizadas, recobrindo a superfície do epitélio. Eu também devo mencionar que o epitélio de superfície esofágico pode se tornar queratinizado quando submetido ao estresse ambiental consistente, como no tabagismo ou no consumo crônico de álcool. Então aqui está nosso epitélio de superfície escamoso estratificado não queratinizado do esôfago. A próxima camada da mucosa é conhecida como a lâmina própria da mucosa, que fica profundamente ao epitélio de superfície do esôfago, que acabamos de ver. Ela é formada por tecido conjuntivo frouxo e abriga vários tipos celulares diferentes, como fibroblastos, linfócitos, macrófagos e mastócitos, e até algumas células musculares lisas. Como um todo, a lâmina própria é muito elástica, o que permite que ela sofra expansão e contração à medida que a comida passa pelo esôfago. Ela também é bastante vascularizada, o que significa que ela contém uma rede relativamente densa de pequenas artérias, veias e vasos linfáticos. Isso é importante, já que o epitélio de superfície é totalmente avascular, ou seja, não existem vasos sanguíneos nesta área. O oxigênio e os outros nutrientes se difundem através da parede capilar, através da mucosa da lâmina própria até o epitélio de superfície, para que ele seja nutrido. De maneira semelhante, o dióxido de carbono e outros dejetos celulares são removidos do epitélio de superfície através das veias e dos vasos linfáticos encontrados na lâmina própria. Protrusões ou indentações da lâmina própria no epitélio de superfície, como estas vistas aqui, são comuns e são conhecidas como papilas de tecido conjuntivo. Isto permite uma maior área de contato entre a lâmina própria e o epitélio de superfície, o que proporciona uma melhor nutrição ao epitélio de superfície. Quando uma papila é cortada, nós não conseguimos vê-la por inteiro, e é por isso que às vezes elas aparecem como ilhas dentro do epitélio de superfície, como você está vendo aqui. Entretanto, na verdade, elas sempre são contínuas com a lâmina própria abaixo. A mucosa da lâmina própria também age como um reservatório para várias células imunes ou linfóides, que vigiam e defendem a área da invasão de qualquer micro-organismo não desejado. A última camada da mucosa é a lâmina muscular mucosa, que fica imediatamente abaixo da lâmina própria, formando uma interface entre a mucosa e a submucosa. Ela é uma fina camada de músculo liso, orientada em um padrão geralmente longitudinal, e permite que a mucosa se dobre e mude de forma, à medida que o bolo alimentar é propelido ao longo de sua superfície. Histologicamente falando, a lâmina muscular da mucosa pode ser relativamente fácil de identificar, já que ela é um pouco mais rosa escura do que a camada de lâmina própria acima e do que a submucosa abaixo. Se você achou este breve vídeo de anatomia ou fisiologia útil, você irá gostar ainda mais das nossas videoaulas. Clique no botão e você irá entender o que eu quero dizer. Nós temos centenas de vídeos disponíveis para nossos membros Premium, sem falar nos testes divertidos, artigos completos e nosso Atlas, que irão consolidar seus conhecimentos. Clique no botão no meio da tela para assistir o vídeo completo e dominar a anatomia e a fisiologia.